tudo bem com vocês? Eu sou a professora Adriana Maria e este é o meu sinal. Eu tenho o privilégio de estar aqui lecionando, não é? No 8º ano e não estou sozinha. Eu tenho o Bruno, o intérprete maravilhoso do momento. Todos eles são muito legais, né? E aí, Bruno tem a função de tornar a nossa aula muito mais acessível. Pois é, não é só Bruno, eu tenho também Camille Borba, minha parceira aí, de volta, não é? Resolveu as demandas que se tinha. E aí está comigo aqui de volta. Dá o seu alô aí, Camille. Olá, lindezas do 8º ano. A gente acabou de se ver, não foi? E agora a gente já vai se ver de novo. Por quê? Porque português é lindo, português é feliz, é animado. Vocês sabiam que a gente só consegue pensar através da linguagem? Verdade. É verdade, viu? Então, ó, prestem atenção nessa aula cheia de novas informações para vocês. Um beijo e até daqui a pouco. Não esqueçam, qualquer dúvida, fofoca, comentário, joga aqui no chat que eu estou esperando vocês. Um beijo. Seja o que for, coloca aí, coloca também no nosso canal lá do YouTube, não é? Então, você se loga aí no aplicativo Educa Recife e também você pode assistir as nossas aulas lá no YouTube, tá bom? No horário que você quiser e rever qualquer conteúdo de língua portuguesa, como também das outras disciplinas. Como não falei no início, né, a nossa aula é sobre variação linguística. Variação linguística 2, tivemos aqui falando sobre variação linguística e essa linguística 1 e agora linguística 2, não é a segunda aula, espero que vocês consigam absorver esse conteúdo que é gostoso de estudar, não é? Então, falar de variação linguística é falar da nossa língua, da nossa cultura. Isso traz para a gente um prazer enorme. Então, é isso, hora de se organizar, mas também de refletir, por que não? A vida traz para a gente uma reflexão contínua. E aí eu trouxe para vocês essa reflexão aí, a educação não transforma o mundo, a educação transforma as pessoas. E as pessoas transformam o mundo, e isso é verdade. Então, você tem o privilégio de ter uma escola próxima à sua casa, você tem o privilégio de ganhar livros didáticos, não é? Adquirir materiais didáticos como caderno, tablet, caneta, lápis. Mas se você não abrir o coração e acolher com carinho esse momento de aprendizado, nada vai acontecer. Então é hora de acolher com carinho, não é? A educação na nossa vida. Porque a educação nos transforma. E quem são essas pessoas? Somos nós que fazemos a escola. E quem faz a escola é só professor, gestor, coordenador, funcionários da escola? Não. Alunos também. Então, alunos e alunas. Então, vocês são essas pessoas importantes e que precisam vivenciar essa transformação junto conosco, tá bom? Então, todos nós precisamos a cada dia ser transformados, não é? Melhorados. É como uma pedra bruta, não é? Um diamante bruto, não é? Que ali não se vê o brilho. E à medida que esse diamante ele vai sendo, não é, polido, ele se transforma em uma bela pedra preciosa. É assim a educação na nossa vida. Então, vamos acolher com carinho e nos deixar ser polidos pelo conhecimento. Então, 8º ano, desperta e acorda, né? O verbo mais usado agora na música Acorda Pedrinho, né? É o verbo acordar. Então, vamos acordar para este conhecimento, para esta transformação. Então, o objetivo da nossa aula de hoje é compreender e usar os diferentes registros da aula em decorrência das diferentes situações comunicativas, observando a adequação linguística. Então, a nossa língua materna, a língua portuguesa, é maravilhosa, mas precisamos adequar a nossa língua, não é? A nossa comunicação
a diferentes contextos no nosso dia a dia. Então, a linguagem que usamos muitas vezes na nossa casa, com as pessoas mais íntimas, não é a mesma língua, não temos a mesma comunicação em um ambiente que requer de nós uma linguagem formal. E aí, em determinados ambientes formais, dependendo do nível de intimidade ou do contexto, mediante a situação que estamos falando ou vivenciando, podemos usar um termo coloquial, mas é interessante conhecer a nossa língua portuguesa, fazermos uso, não é? Dela de forma correta e em diferentes contextos. Mas além da linguagem formal, a língua padrão, nós temos as variações linguísticas e elas se diferem, não é? De estado para estado, não é? Então nós vamos aprender, né, o tempo histórico, tudo isso, nós vamos aprender sobre isso nessa aula, tá bom? Então, revisando, a língua é a nossa expressão básica e por isso muda de acordo com vários fatores, conforme a necessidade do indivíduo ou do grupo, como já falei para vocês, não é? A cultura, a região, a época, o contexto, as experiências, a faixa etária, não é? A idade. Então, adolescente, a fala de um adolescente, nos dias de hoje, não é a mesma fala de uma pessoa da melhor idade, não é? Depois de seus 60 anos. Eles têm outra realidade, outra vivência, e a língua, com o tempo, ela se modificou. E aí nós temos todos esses contextos, a cultura, a região, a época, não é? Nós temos as experiências de vida, e aí tudo isso. Vamos estudar um pouco sobre a norma padrão. A norma padrão não deve ser confundida com nenhuma variação, não é? A norma padrão é uma variedade linguística e se refere aos usos reais de falantes que têm acesso à cultura letrada. É essencialmente urbana e prestigiada, valorizada socialmente. Por que, pessoal, a gente coloca assim, é valorizada socialmente? Porque à medida que você estuda, lá no início eu comecei falando sobre que a educação não transforma o mundo, a educação transforma as pessoas e as pessoas transformam o mundo. Isso. Porque a partir do momento que somos, não é, invadidos por conhecimento, então tudo isso muda e aí o mundo nos lê de outra forma. Vocês percebem, o 8º ano, como é importante estar em sala de aula e acolher o aprendizado, o conhecimento dentro de si? Então é isso aí, pensa nisso, tá? E não desiste da escola. Estamos numa busca ativa pelos nossos estudantes. E o nosso maior desejo é ver esse engajamento, não é, professora Camille? Exatamente. Quer falar alguma coisa para eles, professora Camille? Agora não, mas daqui a pouco daqui a pouco eu falo muito. Certo? Então, a norma padrão não é uma variedade linguística, pois não representa o uso de uma comunidade de falantes, tá? Então, ela é nossa. A norma padrão não é de um grupo privilegiado, não. Ela é nossa, é de todos aqueles que buscam aprender a norma padrão. Então, não importa o bairro que você mora, a escola que você estuda, a norma padrão é nossa, tá? Então, vamos estudá-la, vamos acolher, internalizar no nosso dia a dia, não é? E deixar essa norma padrão fluir. Afiadíssima. Afiadíssima. Porque quanto mais a gente usa, mais a gente domina. E quanto mais a gente domina, mais fácil é a gente fazer essa flutuação entre norma padrão e variações, não é isso, professora? Isso, Camille Borba, isso mesmo. E aí, ela flutua na nossa oralidade, não é? Na língua falada, ela flutua na nossa escrita. Então, deixa a língua, não é? A linguagem padrão flutuar no nosso dia a dia, tá bom? Então, vamos lá.
Por favor, Billy, passa o próximo slide aí. Então, é um modelo de língua considerado ideal e veiculado por meio das gramáticas normativas tradicionais e por muitos manuais que se propõem a ensinar a falar e a escrever certo. Então, a gramática normativa, ela traz para a gente essa realidade, não é? É bem verdade que nos dias de hoje estamos vivenciando, né, o momento de interpretar, mas da interpretação textual, mas é muito importante a escrita. Então, é necessário, né, aprendermos a língua padrão. Então, na fala, pode ser observadas diferenças relacionadas à idade, à região do país, à cultura e até mesmo ao estilo. E isso acontece nos mais variados níveis da língua. Tudo isso também configura a evolução da língua, o seu desenvolvimento e sua adaptação através do tempo e das mudanças sociais. A área de estudo que busca entender e descrever as diferentes manifestações linguísticas em um mesmo idioma chama-se sociolinguística. E o que é isso? Vamos ver? Sociolinguística é o ramo da linguística que estuda a relação entre a língua e a sociedade. É o estudo descritivo do efeito de qualquer e todos os aspectos da sociedade, incluindo as normas culturais, expectativas e contextos, na maneira como a língua é usada e os efeitos do uso da língua na sociedade. Então, a sociolinguística estuda, né, tudo isso, essas mudanças que ocorrem com a nossa língua. E considerando os diversos fatores dos quais já falamos, os sociolinguistas, que são os estudiosos dessa mudança linguística, apontam 4 tipos de distinção dentro dessas variações. Vamos conhecer? Os tipos de variação linguística são, não é? A variação diafásica ou estilística, a variação diatópica ou regional, a variação diastrática ou social, a variação histórica ou diacrônica. Vamos aprender um pouco sobre cada um desses tipos de variação. A primeira é a variação diafásica ou estilista. A variação diafásica relaciona-se com o contexto comunicativo, ou seja, a ocasião é que será determinante para a escolha do modo de falar. Vemos, por exemplo, as diferenças entre um texto escrito e um bate-papo informal entre colegas. Então, no texto escrito é usada a linguagem formal. Num bate-papo entre colegas é usada a linguagem coloquial. Então, aí é o estilo, não é? Então, essa variação diafásica ou estilística é o estilo de linguagem que você usa, seja ele formal ou coloquial. Por exemplo, a professora Adriana, aqui, ó, maravilhosa, está usando uma... Ela fez uma escolha mais formal, porque é um ambiente de aula. Embora a gente não seja tão formal assim, né? Sim. Mas a professora Adriana, quando a gente tá ali na sala dos professores tomando um cafezinho, a gente já vai vestir o quê? Uma outra variação. Porque o contexto, ele pede, ele permite, ele exige. Já pensou chegar assim pro seu amigo e dizer: diletíssimo comparsa, vamos ao cinema? Ora, não vai dar, né? É mais fácil você dizer: ei, amigo, vamos ali ver um filme. E aí, comparsa? E aí, companheiro? Exato. Por quê? Porque as situações, elas vão... As situações discursivas, né? Isso, professora? Sim. Elas vão nos orientar, né? Vão nos guiar e vão pedir certas variações. Isso aí, professora Camille. Ela é maravilhosa. Seus olhos. Vamos para a segunda. Variação diatópica ou regional, geográfica, não é? É essa variação
não é, diatópica é a variação regional, não é? Tem a ver com o lugar onde o falante reside. Ocorre nos diversos níveis da língua, como, por exemplo, de variação regional, né, podemos citar, né, a palavra mandioca, macaxeira, e aipim, que é utilizada em diferentes regiões do Brasil para dar nome à mesma coisa, não é? Então, essa variação, não é? Eu trouxe esse vídeo da planta, não é? Do aipim, da mandioca, da macaxeira, porque para as pessoas que trabalham na agricultura, eles sabem diferenciar. Já nós que estamos na zona urbana, nem sempre conseguimos, na área urbana, nem sempre conseguimos diferenciar. Então, eles sabem, não é? Qual é a folha, o pé da macaxeira, o pé da mandioca. A mandioca, aqui no Nordeste, é a que faz a farinha, não é? A farinha que faz farofa e tantas outras coisas, não é? Faz a massa de tapioca. Já a macaxeira é aquela que é cozinhada, frita, não é? Então, aqui no Nordeste. Já em Minas, São Paulo, não é? Em Minas se chama mandioca, lá em São Paulo aipim, e aí elas também se diferenciam, não é? Uma da outra, mas tem o mesmo nome. E aí só o agricultor que sabe identificar, não é? Qual é a que é cozinhada, a que faz a farinha de mandioca, mas aqui na região Nordeste, não é? A macaxeira é muito famosa. Mas vamos lá. Essa é uma variação diatópica regional. Professora, também temos outra, né? Que é uma bem comum, que é o caso da laranja cravo. Isso. Macaxeira, mexerica. Mexerica. E tangerina. Sim. Dia desses, eu estava conversando com uma amiga, disse, não, eu vou comer uma mexerica. Ela, oxi, e tu fala mexerica? Eu fiz, sim. Ela, não, porque eu sempre falei laranja cravo. Pronto. E aí, realmente, é uma variação, né, que até acho que se usa mais, né? Se usa mais aqui. Bergamota, acho que eu sei que é, porque eu estudei. Sim. Mas eu acho que eu nunca ouvi ninguém dizer que vai chupar uma bergamota. A laranja cravo da gente, como bergamota, né? Laranja pocã, não é? Olha aí, mais uma. É da família da laranja cravo. Vamos deixar por aí, né, professora Camila? Exatamente. Vamos avançando. Quando os nomes das coisas mudam de lugar para lugar, ocorre a variação regional. No nível lexical, porque muda também a escrita, não é? Aipim, mandioca, macaxeira. Se mudou a escrita, não é? Mudou a grafia. Então, os sotaques também são um tipo de variação regional, não é? E aí cada região tem os seus sotaques, as suas maneiras lindas de se expressar. E eu sou apaixonada, não é? Por cada região, não é? Mas a gente sempre puxa sardinha para o nosso Nordeste, não é? Pernambuco é o quê? Pernambuco meu país. É o meu país. Pois é. Então, vamos lá. Variação diastrática ou social, não é? Esse tipo de variação é um resultado da convivência entre os grupos. Tudo é social e se relaciona com um determinado grupo de pessoas, como, por exemplo, os surfistas, os funkeiros, ou com profissionais como os jornalistas, os advogados, os motoristas, eles têm uma comunicação entre si. Então, as gírias estão relacionadas a este tipo de variação linguística. Então, cada um tem uma gíria, né, uma forma de falar entre si, e se conhecem, e se comunicam. Variação histórica ou diacrônica, não é? Como o próprio nome já diz. Esse é um tipo de variação ocorrida em períodos históricos distintos. Por exemplo, a palavra embora, não é? Dizia-se em boa hora, lá no século XIX, não é? Então, atualmente, podemos ver essa palavra reduzida em forma de bora. E aí, bora? Bora para tal lugar? Mudou, né, pessoal? Então, um clássico exemplo da língua portuguesa é o termo você. Né? No português arcaico,
A forma usual desse pronome de tratamento era vossa mercê, né? Que devido às variações inicialmente sociais, que a gente tinha muito pano para manga para falar aqui, passou a ser mais usado frequentemente como vós mercê, não é? Mas foi mudando, não é? E aí, com o passar do século, essa expressão reduziu-se ao que falamos hoje, você, que é a forma incorporada pela norma padrão, não é? E aceita pelas regras gramaticais. E aí depois, não é? Ela sofreu variações e ficou VC, não é? C. E é isso aí. Então, ao longo do tempo foi assim, vossa mercê foi para vós mercê, você para C, para VC, não é? Então está aí para vocês. Então, em contextos informais, é comum ainda o uso da abreviação C, né? É usado muito, falado muito lá em Minas, né? Senão, você viu, serviu ao invés de dizer você viu, não é? Ou na escrita formal VC, não é? Lá no WhatsApp, nas redes sociais. Lembrando que essas duas últimas formas não foram incorporadas pela norma padrão. Então, não deve ser utilizada na linguagem formal. Na linguagem formal, falamos você, tá certo? Então, concluindo, as variações linguísticas são o resultado das mudanças constantes da língua, que envolve vários fatores, não é? Como vimos, envolve o fator geográfico, social, profissionais e situacionais. Ora, né, nós estamos aí já chegando aí na hora da gente praticar esse conhecimento. Eu não sei como foi que vocês, né, vivenciaram, né, essa mudança, né, essa variação linguística quando estiveram com alguém da família de vocês. Eu garanto que sempre recebemos, né, na nossa casa visitas que vêm de outro estado, ou de repente nós vamos visitar alguém, não é, lá em outro estado, e aí vocês percebem um peso na fala, não é? Ou alguém diz assim, vocês lá de Pernambuco cantam, vocês têm uma fala mais arrastada, vocês falam cantando, eu não sei. Vocês já vivenciaram essa experiência. E aí é interessante, eu gostaria, não é, de estar desafiando vocês a estarem analisando, não é, a partir de agora, fazendo essa leitura. Vocês sabiam que quando estamos analisando o discurso de alguém, não é, os elementos linguísticos usados, nós estamos também lendo, não é? E é interessante porque essa leitura feita diariamente, seja por meio da oralidade, seja por meio de um livro escrito, nós estamos crescendo em conhecimento. Então, eu convido vocês a estarem fazendo essas leituras, porque a sociedade está lendo vocês. E eu estou falando isso não é para vocês ficarem assim tímidos, com medo, não é? Porque às vezes parece que temos medo de abrir a boca e falar a nossa língua materna de forma errada. Se errarmos, nós temos a oportunidade de corrigir. Pois é, se você escrever errado, tem uma borracha, tem um lápis para apagar e escrever novamente. Se você falar errado, você também tem voz para refazer essa fala. Então, não tenha medo de escrever, de ler, não é? De falar novamente. Não tenha timidez. Deixa a timidez de lado, tá bom? Então, vamos praticar isso? Então, eu trouxe para vocês aqui uma atividade, né? Que variedade linguística, não é? Padrão ou informal, deve ser usada em cada uma das seguintes situações sociais. Professora, estou aqui, ó, prestando atenção para responder, viu? Certo. Muito atentíssima, bem, atentíssima. Falando sobre política num canal de televisão. E aí? Padrão, né, gente? Padrão, né? O assunto é mais sério, digamos assim, o local.
Em uma pequena mensagem de celular para um amigo próximo. Informal, né? De novo, Informal. você não vai dizer Isso diletíssimo aí. companheiro. Não. Pois é. Em uma pequena mensagem de celular para o patrão. E aí? Formal, gente. Formal. Padrão. Porque, veja, o suporte é o mesmo. A Sim. mensagem de texto do celular. Mas o remetente é diferente. E aí, esse remetente vai o quê? Orientar qual variedade a gente Qual vai usar. variedade? E aí a gente Né? lembra, né, professora Camille, que aquele remetente que temos mais intimidade, Isso. podemos usar a linguagem coloquial. Já o patrão, Há uma certa Há distância, uma né? certa Então, é de bom tom que distância, você né? use uma linguagem mais formal. então, no ambiente profissional, devemos usar a língua padrão. Isso. Em uma carta de reclamação para uma operadora de celular. E aí, professora Aqui, Camille? eu acho que tem que ser a linguagem do ódio. Não, gente. Não, gente. Vocês não estão ouvindo isso da professora. Tá, Foi brincadeira. Foi só uma Foi brincadeira. só uma brincadeira. Mas a gente Deleta. deveria usar o quê? Uma linguagem padrão, argumentos. Isso, Porque, convincentes. porque é uma carta de reclamação. Então você vai reclamar sobre algo e você tem que ter argumento para defender o seu ponto de vista da sua reclamação. Então, uma Isso, linguagem e como- formal e É isso com aí. bons argumentos. Isso, como a educação transforma as pessoas e as pessoas transformam o mundo, argumente com a educação. Isso. Tá? Fica o conselho da professora Adriana e professora Camille Borba. Não falem com ódio, gente. Foi uma Isso. brincadeira. Em uma conversa na praça entre amigos, professora Aí Camille. a linguagem mais informal possível, né? A gente já se comunica por memes, Isso. por imagem, às vezes, por olhar. Aquele Pois amigo é. que você conhece ó, a vida inteira, que você não precisa nem falar nada. É. Vocês estão aqui, ó, aconteceu alguma coisa absurda, você já se comunica assim, ó. Isso. Na informalidade do olhar. Pois E no é, caso, uma professora variação Camille. informal. Isso, muito bem. Então, ficou aí as respostas para vocês. A professora Camille arrasou aí nas De novo, não, hoje respostas, eu comentários. estou gabaritando. Estou Acertando vendo. tudo. Então é isso, pessoal. A nossa aula passa rapidinho, não é? Fica um cheiro aí pro coração de vocês. Agradeço o Bruno, que esteve aqui conosco, e professora Camille Borba, também aqui interagindo conosco. Um beijão no coração de vocês e até a próxima aula, pessoal.